Elizabeth Bathory was a 16th century Hungarian noblewoman who supposedly carried out the bloody murders of over 600 of her female servants. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos pessoas perigosas com muitas vítimas ou habilidades letais. Não incluiremos ditadores sanguinários com exércitos. Spartacus is one of these people who didn't set out to become the head of a large army that would raise a rebellion against Rome and Italy. He just wanted to escape from Capua. Goiacla, também conhecido como Jerônimo. He spoke of peace until they killed his family and took his land. Now he chose to fight. He would become the U.S. Army's most wanted renegade. Jerônimo, um terrível líder apache, ficou marcado como um dos guerreiros mais implacáveis do mundo. A morte da sua família pelas tropas mexicanas impulsionou uma busca constante por vingança. In his autobiography, Geronimo said, "I did not pray, I had no purpose left. And whenever I saw anything to remind me of my former happy days, my heart would ache for revenge." Por décadas, ele travou uma campanha brutal e quase impossível contra os exércitos mexicano e americano. Representava o último grito de resistência contra o colonialismo nas terras indígenas. Jerônimo era conhecido pela coragem inabalável e táticas brilhantes, embora violentas. Ele e o seu grupo de combatentes escapavam da captura repetidas vezes, atacando com precisão mortal. As suas investidas destruíram assentamentos inimigos, deixando um rastro de medo pelo sudoeste. Mesmo em desvantagem numérica e de armamento, ele lutou até 1886, quando foi obrigado a se render pela última vez. In reality, he was a man who had risked everything for his home and his way of life. Donald MacBain. Quando o assunto é esgrima, Donald MacBain literalmente escreveu um livro sobre isso. Soldado escocês, MacBain foi um dos duelistas mais ativos da Escócia. Carreira militar, lutou em guerras por toda a Europa. Fora dos campos de batalha, ele virou lenda nos duelos, participando de quase 100 lutas de espada, muitas vezes até a morte. Seu último duelo foi aos 63 anos, destruindo o adversário com facilidade e habilidade. It was his last duel, but not because he lost it. It was his last duel because he chose to hang up his sword after that and commit his life to God. A vitória sobre outros mestres da esgrima levou MacBain a abrir as suas próprias escolas, ensinando alunos de todo o continente. Em 1728, 4 anos antes de morrer, ele escreveu um dos tratados mais importantes sobre luta com espada. Tsukahara Bokuden, o espadachim errante. O samurai conhecido como Tsukahara Bokuden viveu uma vida solitária. Chamado de espadachim errante, ele era famoso no Japão por sua habilidade incomparável e profundo domínio da estratégia. Treinado desde jovem, venceu seu primeiro duelo mortal aos 17 anos. Lutou em 20 duelos e em 37 batalhas ao longo da sua vida. Ferido 6 vezes por flechas, Tsukahara morreu sem nunca ter sido ferido por uma lâmina. Acredita-se que ele tenha matado mais de 200 homens ao longo da sua vida. Passou a carreira viajando pelo interior, aprendendo com mestres. Por fim, ele desenvolveu a sua própria escola de combate, Mutekatsu Ryu, a escola da vitória sem usar as mãos. Herman Webster Mudgett, também conhecido como H.H. Holmes. The page you're turning right now, it's a schematic of the murder castle. The building that the press dubs the Murder Castle is the secret of Holmes's evil ingenuity. Frequentemente apontado como o primeiro serial killer dos Estados Unidos, H.H. Holmes era um manipulador frio e calculista. Usava sua inteligência e carisma para esconder quem realmente era, um predador perigoso. Vivendo em Chicago, Mudgett construiu um hotel cheio de corredores confusos, feito para enganar e capturar as suas vítimas. Com quartos secretos, isolamento acústico e câmaras de gás, o lugar parecia um filme de terror barato. Holmes is really unique in the history of serial killers because we've seen killers before who will create some sort of cage or cell to keep their victims in. But what Holmes has done is to create really a killing machine, a factory. Holmes fazia vítimas entre hóspedes, sócios e até amantes. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas ele matou, mas alguns acham que pode ter passado de 200. Como uma aranha na teia, Mudgett era um assassino frio, paciente e um dos mais assustadores que já existiu. Holmes was the first person in modern times who was able to take advantage of the complexities and anonymity of modern society in order to kill and kill again without being detected. Vasily Zaitsev. So far this morning, he's knocked off 5 officers plus 2 machine gunners. Antes do lançamento de Círculo de Fogo de 2001, boa parte do Ocidente mal conhecia a história de Vasily Zaitsev. Criado nos Montes Urais, ele entrou para o Exército Vermelho e, durante a Segunda Guerra, ele virou lenda como um dos maiores snipers do mundo. Sua pontaria na Batalha de Stalingrado o transformou em um símbolo de propaganda soviética. Tomorrow morning, Stalin himself will be sitting over breakfast
Reading my words, memorizing your name. We're famous for city. Paciente, preciso e estratégico, Zaitsev virou pesadelo para snipers, oficiais e soldados inimigos. Foram 225 mortes confirmadas. O medo era tanto que os nazistas teriam mandado seu próprio atirador de elite, o Major Irving Kunitz, para enfrentá-lo. Zaitsev venceu esse duelo. The fascists had come to the duel well prepared. He'd already taken out 2 of my snipers, when with the help of a couple of others, I finally managed to pick him off. Lyudmila Pavlichenko, Dama da Morte. Snipers had the ability to change the course of history with one shot, one kill. Você ficaria surpreso ao saber que um dos atiradores mais letais da história foi uma mulher. Aos 25 anos, Lyudmila Pavlichenko já era divorciada, mãe, atleta e estudante universitária. Quando a guerra começou, ela entrou para o Exército Vermelho como sniper. Ela virou o terror da Frente Leste, apelidada de Dama da Morte pelos alemães. The massive German advance into Russia afforded her ample targets. And she was a deadly shot. Durante os cercos de Odessa e Sevastopol, a sua resistência inabalável virou pesadelo para os nazistas. Ela se destacava nas condições duras da guerra, ficando dias escondida para eliminar alvos importantes. Abateu 36 snipers inimigos e terminou a guerra com 309 mortes confirmadas. As suas habilidades a tornaram famosa no mundo todo, chegando a fazer amizade com a primeira-dama Eleanor Roosevelt. Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue. A woman allegedly so terrifying that she inspired a whole generation of Gothic writers and filmmakers. Por milhares de anos, a história foi um relato da elite rica explorando e matando as classes mais baixas. Poucos casos são tão chocantes quanto o da nobre húngara Elizabeth Bathory. Conhecida como a Condessa de Sangue, Bathory foi, supostamente, uma das serial killers mais prolíficas da história. Nascida na nobreza húngara no final do século XVI, ela usou a sua riqueza e status para esconder os seus crimes horríveis. Dizem que ela torturou e matou centenas de jovens no seu castelo, com relatos de mais de 600 vítimas. Clockwork-based great cages with springs that would shoot out blades. Other devices that would mechanically cause injury and death. Ela mutilava, espancava e deixava jovens mulheres e garotas passando fome. Acreditava-se que ela tomava banho no sangue delas para manter a juventude, como uma versão exagerada de vampira do leste europeu. People only started to take notice of Bathory's crimes when young girls from the upper classes started to disappear. Who knows? She may have carried on killing merrily if she'd stuck to just peasants. Simohaiha, a Morte Branca. A União Soviética iniciou a Guerra de Inverno em 1939 ao invadir a vizinha Finlândia. To face this onslaught, Finland had managed to mobilize about 180,000 men, organized into 8 infantry divisions and a number of independent battalions. Embora tenha durado um ano, os russos perceberam rápido o erro grave que cometeram. A mistura do frio congelante com as táticas de ataque e fuga da Finlândia causou grandes baixas. 25,000 dead and 43,500 wounded, out of a total population of fewer than 4 million. The Soviet losses were much greater, at least 250,000 dead. And about the same number wounded. O símbolo da resistência finlandesa foi Simohaiha, possivelmente o maior sniper de todos os tempos. As suas ações contra os soviéticos viraram lenda. Conhecido como a Morte Branca, Haiha levou apenas 3 semanas para matar sozinho mais de 120 homens. 100 dias após o início da guerra, o seu número de mortes ultrapassava 500. Várias tentativas soviéticas de eliminá-lo resultaram em baixas pesadas. The reputation of the Soviet army as a fighting force had been destroyed. Spartaco. Spartacus is one of these people who didn't set out to become the head of a large army that would raise a rebellion against Rome and Italy. He just wanted to escape from Capua. Na Roma Antiga, os trácios eram reconhecidos pela música e poesia incríveis, além de serem guerreiros brutais. Pouco se sabe sobre a origem do mais famoso deles, Espartaco. O que se sabe é que depois de ser soldado, ele foi escravizado e virou gladiador. Ele e outros 70 gladiadores fugiram da escola perto de Capua. Spartacus clearly seems to have one agenda and one agenda only, and that's to go home to Greece. O que começou como uma revolta pequena se transformou em uma verdadeira rebelião de escravos. Thousands of people who looked to him. He then showed them that they could be free. Escravos se juntaram a ele até formar um exército de 70 mil pela força de vontade. Ele e os seus homens lutaram uma guerra sangrenta contra os romanos. Com astúcia, força e estratégia, eles venceram as legiões de Roma várias vezes. O seu exército causou destruição por toda a Itália, até que ele morreu em batalha. Antes de revelarmos a nossa principal escolha, aqui estão algumas menções honrosas. Louco Jack Churchill. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial com
uma espada, uma gaita de foles e um arco e flecha. Joseph Bologna, cavaleiro de St. George's, famoso violinista, maestro e soldado, ele também foi um dos melhores duelistas da França. A soldier, athlete, musical genius and revolutionary. He was the crème de la crème of 18th century French society. Julie d'Aubigny, essa adorada diva da ópera, também era uma mestre da espada e derrotou 3 homens em um único dia. Genghis Sao, uma rainha pirata mortal, comandava milhares e era o pesadelo do Mar do Sul da China. Commanded 1,800 vessels, made enemies of several empires, and still lived to old age. Chris Kyle, conhecido como o Diabo de Hamad, esse sniper da Marinha Americana teve mais de 150 mortes confirmadas. He's not the best sniper out there. He was just given more opportunities. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Miyamoto Musashi, o santo da espada. Em um império famoso por seus lendários espadachins, nenhum se compara ao grande Miyamoto Musashi. Nascido em 1584, Musashi se tornou mestre da espada ainda criança. Venceu o seu primeiro duelo contra um samurai errante aos 13 anos. Durante a vida, ele lutou em mais de 60 duelos. Graças às táticas fora do comum e habilidade única, nunca foi derrotado. O seu duelo mais famoso foi contra o mestre Sasaki Kojiro, que matou com uma espada de madeira usada para treino. Depois de lutar no exército do Shogun, Musashi se retirou para uma caverna, onde escreveu um dos textos mais respeitados sobre Kenjutsu, no Japão. Ele morreu logo depois. A história tá cheia de contos de assassinos letais, assassinos sádicos e soldados mortais. Quem você acha que foi o indivíduo mais perigoso da história? Deixa sua opinião aqui nos comentários. He led the way for serial killers who came after him and began to increase in numbers 50, 60 years later. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.